A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar com você, ministrando a palavra de Deus, compartilhando aquilo que Deus tem falado conosco. E isso é muito bom para nós, para a edificação da igreja do corpo de Cristo. Nesse instante eu gostaria que você estivesse fazendo esta oração comigo, para que Deus possa revelar a sua palavra. Vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai santo, nesse instante eu peço, Senhor, Pai, a tua bênção e a tua misericórdia, direcionando aquilo que o Senhor requer de nós. Tenha misericórdia, Pai, porque todos nós somos carentes de Ti. Na Tua obra não existe maior ou melhor, não existe aquele que é e aquele que não é. Porque só o nome de Cristo que deve estar em brilho, Senhor. Só o nome de Cristo que deve estar exaltado. Porque nenhum homem, Senhor, por mais que possa parecer ser grande, Senhor meu Pai, realmente o é. De forma nenhuma, porque todos nós somos carentes de Ti. Somos necessitados de Ti. Tu és a nossa força, a nossa fortaleza. Tu és o nosso auxílio bem presente na hora das atribulações e lutas. Por isso, Senhor, fala conosco. Precisamos de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da mensagem de hoje que eu gostaria de estar compartilhando se chama A Importância dos Anônimos. A importância dos anônimos. Você sabe que os anônimos, né, são importantes para Deus. Mas só que nós devemos entender que esse conceito de anônimo, de anonimato para o ser humano, isso aí tudo isso tudo tem um âmbito apenas no que diz respeito ao homem, né? Esse conceito de anonimato ou de anônimo é só no âmbito material, ou seja, é o homem que utiliza esse tipo de conceito, porque para Deus isso não existe, né? Não existe anonimato, não existe uma pessoa escondida, não existe uma pessoa que na verdade está aí escondida da presença de Deus, não existe. E é isso que nós vamos ver aqui no Salmo 139, porque diz a palavra do Senhor assim, olha só o que diz a palavra do Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são o quê? Bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então aqui nós observamos que o salmista ele é bem contundente em falar sobre a onipresença de Deus, né? A onipresença do Senhor, a onisciência do Senhor, são coisas que são características do próprio Deus. Então, o Senhor sabe o que nós pensamos, o Senhor está na onde muitas vezes nós estamos. Isso é uma realidade. Ao mesmo tempo que ele está numa casa de uma pessoa, ele pode estar na casa de outra, né? Ele pode ver todas as coisas, ele pode contemplar todas as coisas. E também, não somente contemplar na questão de se fazer presente na família da pessoa, na casa da pessoa, no seu trabalho, onde a pessoa está, mas também ele pode também observar os nossos pensamentos, aquilo que pensamos. Então o salmista ele relata sobre isso. Então dizer aí que uma pessoa ela é anônima fica meio complicado, porque é anônimo com respeito a nós. Nós não conhecemos muitas vezes a pessoa, muitas vezes não vemos o que a pessoa está passando, muitas vezes não vemos as dificuldades, as lutas, as situações difíceis. Se a pessoa está cometendo pecado, não está. Mas o Senhor ele conhece todas as coisas, né? Observamos aí que em uma população deste mundo, né, que é bastante gente, nós vemos aí que Deus conhece a cada uma das pessoas. Então Deus conhece o RG,
Deus ele conhece onde a pessoa mora, Deus conhece se a pessoa é desempregada ou não é, se a pessoa está cometendo falhas ou não está. Então Deus ele conhece tudo sobre nós. Ele sabe todos os seres humanos são conhecidos do Senhor e não tem como fugir da presença do Senhor. Então essa questão de anônimo é mais usado por nós mesmos, seres humanos. Mas Deus ele conhece todas as coisas, né? Deus ele conhece tudo. Então isso nós devemos nos aperceber. Em Jeremias, capítulo de número 1, no versículo de número 5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu te enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então observamos aqui que o profeta Jeremias, desde o ventre de sua mãe, foi escolhido. Então, nós observamos que Deus ele conhece cada pessoa, desde o ventre materno. Deus ele conhece a pessoa desde o seu nascimento. Deus já sabe o que a pessoa iria passar em toda a sua vida. Deus sabia que o momento, né, que a pessoa vai falecer, a pessoa vai morrer, ele sabe tudo. Então, nada nesta vida o homem pode encobrir da face do Senhor, seja quem for. E Deus também não faz acepção de pessoas, não é? De forma alguma, Deus não faz acepção de pessoas. Então, dizer assim que a pessoa é uma pessoa anônima, né? Então isso só funciona para nós mesmos. E nós observamos que o Senhor, ele sempre vai valorizar aquilo que a pessoa faz. Então, com respeito à sua obra, com respeito ao seu semelhante, né? Nós vemos que Deus ele valoriza muito as coisas, né? E também Deus ele está atento àquilo que nós fazemos de errado. Isto mesmo, Deus está atento àquilo que nós fazemos de errado. E nós vamos ver isso lá em Apocalipse, capítulo de número 22. Em Apocalipse 22, no versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo na prática da justiça, e continue o santo a santificar-se. Continuando: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então aqui nós observamos que se a pessoa quer cometer injustiça, vai receber o galardão da injustiça. Se a pessoa está fazendo aquilo que é correto, vai receber o galardão da justiça. E aqui o Senhor, ele continua, né, no versículo 13: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, todas as coisas começaram em Jesus e todas as coisas vão terminar em Jesus. Porque ele mesmo disse: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então nós devemos ter essa consciência, porque lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz assim: no começo criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? E diz ali: e disse Deus, né? Então Deus falou a palavra. Essa palavra é o Logos de Deus. E nós vemos lá em João capítulo 1 que a palavra do Senhor diz assim, né? Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: no início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então nós observamos que quando fala do verbo, está se referindo a quem? A Jesus, né? Está se referindo a Jesus. Então isso é muito fácil de detectar, que todas as coisas começaram com Jesus e vão terminar em Jesus. E vemos no 14, que diz aqui: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, meus irmãos, que nós venhamos a lutar, fazer a vontade do Senhor, para que venhamos o quê? Entrar pelas portas da cidade celestial e comer também da árvore da vida.
né? Que nós possamos nos apossar dessa promessa do Senhor e que venhamos a ficar firmes diante das lutas e situações difíceis. Aí o Senhor, ele fala no 15, olha só, fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então essas pessoas estarão o quê? De fora. Por quê? Esse é o galardão da corrupção ou o galardão da iniquidade. Que as pessoas que cometerem tais coisas vão receber esse tipo de galardão. Vão estar ali na onde? No lago de fogo. Isso não é para mim, não é para você também, que nós venhamos a ficar firmes. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou condenando ninguém. Veja bem, mas é o que a palavra de Deus nos fala. Ah, não estou gostando, mas é isso que a palavra de Deus nos fala. E eu e você temos que ter consciência, isso aqui não é para condenar ninguém, mas é para que nós possamos nos preparar e fiquemos alertas àquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Nós temos que fazer a vontade de Deus. É muito interessante quando nós também abrimos a palavra de Deus em Lucas 10, versículo 17 até o 21. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E voltaram 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi Satanás como o raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Então nós observamos aqui que o Senhor Jesus ele deu poder aos 70 discípulos. E naquele momento eles começaram a fazer a obra de Deus, já estavam expulsando demônios, já estavam ganhando pessoas para Jesus, pessoas, né, eram curadas, e de repente eles se alegram, né? Aí muitos podem dizer, mas aí vem cá, peraí, mas Jesus pegou e jogou um balde de água fria, dizendo que não eram para eles se alegrarem com isso? Não, aqui nós observamos que Jesus ele está dando cautela aos discípulos na questão do orgulho. Do orgulho, né? Porque eu estou aparecendo agora, porque eu sou agora o discípulo de Jesus, agora eu vou entrar em tudo quanto é lugar, vou expulsar demônio, eu vou me exibir, vou me mostrar. Então Jesus está falando, não vos alegreis, porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos, porque os nomes de você está escrito nos céus. Então, a maior alegria, nós devemos fazer a obra de Deus com alegria? Claro que sim. No entanto, temos que tomar cuidado para que essa alegria não venha se tornar orgulho, não venha se tornar o quê? Prepotência, arrogância. Porque quando isso acontece, meu irmão e minha irmã, isso nós estamos incorrendo no risco de estarmos nos afastando do Senhor, em deixar que o orgulho e a prepotência, né, venha fazer parte da nossa vida, porque a Bíblia diz que o Senhor ele resiste ao quê? Ao soberbo. E uma coisa interessante que nós devemos entender, né, Jesus ele se alegrou, porque na verdade ele tem alegria em nos dar dons espirituais. O Senhor Jesus tem alegria quando nós agimos com simplicidade, aceitamos os dons espirituais e somos usados por Deus. É uma alegria tremenda da parte do Senhor. No entanto, o Senhor Jesus está falando, não se baseie nisso. Né? Não se baseie, mas se alegre, porque os seus nomes estão escritos no reino dos céus. E aí nós podemos observar que Jesus, quando ele falou essas coisas, veja bem, ele falou essas coisas, ele falou com toda a certeza daquilo que ele estava relatando. Porque vemos lá em João 6, versículo de número 60, né? Então eu quero que você abra em João 6, versículo 60. Então observemos aqui que em João 6, versículo 60, a palavra do Senhor diz assim: ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram, dura é esta palavra,
Quem consegue ouvi-la, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram? Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Né? Então nós vemos aqui que aqueles discípulos que nós podemos aí observar, eles se alegraram, né? Se alegraram ali porque estavam expulsando demônio, porque pessoas estavam se convertendo, porque pessoas estavam sendo curadas. Mas nós vemos aqui que mesmo aquela alegria era uma alegria passageira. Eles estavam o quê? Eles queriam só ficar na maciota, né? Só queriam ficar na boa. E de repente observemos que quando Jesus estava falando de pães, estava falando aí estava multiplicando os pães, estava dando comida para todo mundo estava perto de Jesus. Mas na mesma hora que Jesus queria um compromisso maior, o que eles fazem? Agora nós vamos vamos abandonar Jesus. Então, né, só os 12 permaneceram. Os 12 permaneceram. E o próprio Jesus também, o próprio Jesus indagou ali para os 12. Vocês não querem ir também? Vocês não querem ir? Então, veja bem que não é o fato da pessoa estar usando os dons espirituais. Os dons espirituais são de quem? Do Espírito Santo, não é? Mas o fato é nós nos orgulharmos com os dons espirituais, nos apropriarmos indevidamente para a nossa autopromoção, porque não é autopromoção. Nós temos que manifestar o reino de Deus para a honra e glória do Senhor, né? Porque é dele os dons. Então, veja bem, não adianta nada a pessoa pegar muitas vezes, ficar orgulhosa de aparecer, de pregar, de cantar, de fazer isso, fazer aquilo, né? Porque tudo que nós fizermos tem que ser o quê? Para a glória de Deus. No entanto, nós temos que ficar, muitas vezes, temos que ficar quietinhos, né? Temos que deixar que o nome do Senhor seja glorificado. Devemos ficar com simplicidade, ficar ali esperando do Senhor a sua graça e o seu amor, porque Deus ele vai nos recompensar muitas vezes com a alegria que vem dos céus. Por quê? Muitas vezes a pessoa que quer adquirir louvor por si mesma, ela não vai subsistir para sempre, meu irmão. Ela não vai conseguir, muitas vezes, se suster. E logo essa pessoa está se afastando de Deus, como aconteceu com os 58 discípulos, né, que abandonaram o Senhor Jesus, só ficaram os 12. Então, que isso seja um ensinamento para mim e para você. Eu também preciso aprender essas coisas. Todos nós precisamos aprender essas coisas. Sim, todos nós. Porque tudo que é feito na obra de Deus é para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus também, ele fala lá também, ele fala lá em Mateus 7, ele fala lá em Mateus 7, versículo 21. Naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome fiz aquilo. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Então, veja bem, não adianta nada a pessoa usar os dons espirituais, ou até mesmo, né, utilizar de subterfúgios, falando que, entre aspas, é para glorificar o nome do Senhor, mas é para autopromoção, né? Porque Jesus ele vai julgar duas coisas: a intenção do nosso coração e as nossas atitudes, né? Isso aí vai ser o mais decisivo em nossa vida. E não adianta nada, meu irmão, que Deus não venha se utilizar na nossa vida falando: olha, você pegou e fez isso aqui, mas você não fez para a minha glória. Você fez para se autoglorificar. Senhor. Então, você vai ser apartado da presença do Senhor. Então que isso não seja na minha e na sua vida. Mas que palavra dura. Não, eu estou aqui apenas conversando com respeito à palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Não é para ofender ninguém, não é para machucar ninguém, é para nós podermos estar sendo ensinados pela palavra de Deus. Eu tenho que ser ensinado, todos nós temos que ser ensinados, né? Então é isso que a palavra de Deus nos afirma, né? Nós temos que ter consciência com respeito a isso. Lucas capítulo 21, do versos de 1 até o 4, diz assim: E, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que quem lançou mais do que todos,
esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todos os sustentos que tinha. Então, vamos observar aqui, Jesus, primeira coisa que Jesus faz, ele está observando. Ele está observando aqueles que estão ofertando mais e aqueles que estão ofertando menos, ali no gasofilácio, né, que ficava no templo. Então, o que nós podemos, que ensinamento que Jesus está dando? Olha só que ensinamento poderoso da parte de Deus. Primeira coisa, a pessoa quando tem em abundância, ela sempre vai, a maioria das pessoas são assim, a maioria vai sempre dar daquilo que sobeja. E aquilo que sobeja muitas vezes é desdenhado, né? Ah, porque eu tenho uma grande quantidade aí de caixa de leite, né? De leite, e meu filho, minha filha, né, deixou ali a metade do copo, não tem problema nenhum, vamos jogar fora porque aqui tem bastante. Não tem gente que é assim? Ah, porque eu tenho bastante mistura na minha geladeira. Não é assim que acontece? Aí de repente o filho, a filha, a pessoa pega e deixa a metade lá no... Ah, vamos jogar essa mistura fora porque a gente tem bastante na geladeira. Então, veja bem que isso acontece e muito, né? Onde as pessoas, a tendência dela, quando tem em abundância, é muitas vezes querer esbanjar. E nesse esbanjamento a pessoa não liga, não. Ela dá a sua oferta de qualquer jeito, de qualquer forma, dá ali uma roupa para o irmão de qualquer jeito, de qualquer forma, entendeu? E muitas vezes é assim que acontece, né? É assim que acontece. E a mesma coisa é a oferta que nós damos, muitas vezes nós possamos dar para o Senhor, né? Ah, eu vou dar de qualquer jeito. Ah, tá sobrando aí, ó. Vou dar. Então a pessoa não tem aquele carinho de dar, sabe, o coração singelo, com o coração muitas vezes agradecido, né? Porque na verdade a oferta é para manutenção da obra de Deus, né? Eu estou usando aqui o termo oferta, mas só que existem outras coisas que estão envolvidas, né? A nossa vida, o trabalho diante de Deus, tudo aquilo que nós fazemos para Deus está envolvido também. Então a pessoa desdenha, a pessoa ela não tem aquele amor em dar. Mas a pessoa dá com desdém dentro do seu coração. Ah, tem abundância, eu vou pegar, eu vou dar. Aquela senhora, ela deu 2 moedinhas, mas ela ficou visualizando o quê? Ela ficou visualizando a importância de dar aquilo para a obra de Deus. Ela visualizou que ela poderia até ficar sem nada, mas aquilo era muito valioso para ela. Era valioso, e é isso que Jesus está falando aqui, não é? Jesus está falando, não é se deve dar oferta ou não deve dar oferta, mas de que forma nós estamos dando oferta, de que forma nós estamos trabalhando para a obra de Deus, de que forma que nós estamos fazendo a obra de Deus. Então isso é um ensinamento para mim e para você, para que nós venhamos fazer com mais zelo as coisas do Senhor. E observemos também que essa mulher, veja bem, essa mulher quando fala ali em Mateus 23, né, fala que os fariseus devoravam, né, devoravam a casa das viúvas, era justamente isso. Por quê? Muitas vezes eles faziam umas orações dentro dessa casa e cobravam por isso. Veja bem, além de ter perdido seu esposo, além de estar passando por dificuldade, ainda tinha que pagar para os fariseus eles fazerem o quê? Orações na sua casa. E eles não tinham dó. Veja bem o que as viúvas passavam naquele tempo. E nós observamos aqui, mas mesmo assim essa mulher, ela foi ali, né, fiel com o seu sentimento diante de Deus. Senhor, é para ti, eu sei que é tudo que eu tenho, meu Deus, não é? E é para ti, é para te exaltar, é para sustentar a sua casa, é para abençoar os pastores, é para abençoar a tua obra, entendeu? O sentimento, veja bem, que essa mulher não é conhecida. Essa mulher poderia ser anônima de todas as pessoas ali. Talvez as pessoas entrassem ali com roupas, né, maravilhosas, entrassem ali muitas vezes pessoas que tinham posse. No entanto, aquela mulher que tocou o coração de Jesus. Será que eu e você estamos tocando o coração de Jesus? Não é pela roupa, não é pela vestimenta, não é pela eloquência, não é por nada dessas coisas. Mas será que eu e você estamos tocando o coração de Jesus? Né? Estou no anonimato, eu não tenho muito o que dar, não é verdade?
né? Mas só que, Senhor, eu vou dar a minha oração a Ti, vou orar pelos pastores, pela obra de Deus, eu vou estar clamando pela Tua obra, eu vou clamar para que Deus abençoe os vídeos, eu vou abençoar, Senhor, fortalece, repreende o mal, guarda a Tua igreja, guarda as nossas vidas, repreende a divisão. Então, muitas vezes as pessoas acham que isso não é importante. Não porque eu queria estar lá, não porque eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas Deus te condicionou a fazer isso. Deus, ele colocou você é uma peça principal na obra de Deus, porque você é um vaso da parte de Deus para poder trazer a manutenção da obra de Deus, não somente em questão, você está entendendo? Não somente em questão aí financeira, se você não pode dar, né? Mas em questão aí de você estar aí positivamente clamando, jejuando, fazendo com que a palavra de Deus seja difundida através do que? Do seu compartilhamento, através aí, muitas vezes, né, em que você está ali glorificando a Deus. Então isso é muito importante para mim e para você, porque embora aquela mulher poderia ser anônima para aqueles homens ali, não fosse uma pessoa de muito sucesso, no entanto, podemos observar que Jesus ficou vendo aquela mulher e ele mesmo se alegrou com a atitude daquela mulher. Que coisa maravilhosa, né? Aí, este é um exemplo, além de outros, né? Que nós podemos ver que Deus, ele sempre atuou através de pessoas anônimas, né? Sempre atuou, e de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda. Agora aqui em Mateus 18, versículo de 1 a 6, nós vemos um episódio muito interessante. Veja bem, diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, e pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é maior no reino dos céus. Aqui Jesus, veja bem que os discípulos estavam perguntando quem era o líder, né, dos discípulos, quem é aqui o primeiro, né? Então Jesus, ele é bem contundente. Se vocês forem humildes como essa criança, vocês serão maior no reino dos céus. Então, meus amados, esse é uma aprendizagem para mim e para você, para nós, né? Para todos nós, que se nós quisermos ser humildes no reino de Deus, nós temos que ser o menor, não é? Devemos ser o menor, nos servir, o fazer aquilo que deve ser feito com humildade, não querer aparecer, não querer muitas vezes sobrepujar os outros, não querer criar espírito de competição, né? De forma nenhuma, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho isso no meu coração. E nós devemos ter unidade na obra de Deus, né? Para que a obra de Deus possa andar. Você está entendendo? Se for para receber repreensão, vamos receber repreensão. Né? Vamos aí ouvir o que Deus tem para falar conosco, porque o propósito do Senhor é que nós venhamos a fazer aquilo que é correto diante do Senhor. E nós observamos uma coisa interessante que o próprio Jesus disse. Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, então quer dizer que Jesus está falando: olha, vocês não são convertidos. Vocês estão procurando os primeiros lugares? Vocês estão procurando ser mais do que os outros? Pare com isso. Se vocês querem ser o maior no reino de Deus, seja o menor como este menino aqui. E aí nós observamos uma coisa. Ele disse: em verdade vos digo, se não converterdes, não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Quer dizer que aquele que não é humilde como uma criança não vai entrar no reino dos céus. Quais são as características de uma criança? É justamente a criança, na onde o pai leva ela vai, você está entendendo? Ela tem carência da mãe, não é verdade? Ela quer ser amamentada, quer ser alimentada pela mãe. Está entendendo como é que é? Então nós vemos que isso é uma dependência, todos nós devemos depender. E a criança sabe, muitas vezes, que ela é dependente da mãe, sabendo que é a mãe que está
muitas vezes que é maior do que ela, reconhece, né? Eu estou falando aí de crianças pequenas, crianças, né? Então a criança reconhece isso, reconhece. A criança, ela vai e ainda continua gostando da mãe e do pai. Você está entendendo? E isso é muito interessante, porque é a mesma atitude que nós devemos ter muitas vezes, né? Ah, não gostei. Ah, porque não gostei, porque não achei bom, que não sei o quê. Então veja bem, então muitas pessoas reclamam, né? Deus repreende e acha ruim. Deus quer direcionar? Eu acho ruim. Ah, Deus quer fazer com que nós venhamos a fazer aquilo que é correto? E eu acho ruim. Então isso não pode acontecer conosco de forma alguma, que nós venhamos a nos colocar no sentido de que? De humildade, como crianças, né? Vamos agir como crianças. E diz aqui, e qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Então, da mesma forma que se nós nos tornarmos como meninos humildes, você está entendendo? E as pessoas não quiserem nos receber, as pessoas também não estão recebendo a Cristo. Ah, porque a pessoa usa um terno xadrez, porque a pessoa tem um cabelo assim, né, tem assado. Ah, porque sabe como é que é? A pessoa está com falta de dente na boca, porque a pessoa é assim, é assada, e eu não vou receber. Essa pessoa é dessa forma. Meu irmão, se essa pessoa está no nome de Cristo, é uma pessoa humilde, se você recusar essa pessoa, saiba de uma coisa, você está recusando o próprio Cristo. Olha, é isso que a palavra de Deus está falando. Não é? É isso que a palavra de Deus está aqui nos relatando. E veja bem, e quem escandalizar, o que significa escandalizar? Significa entristecer a pessoa, significa fazer com que a pessoa perceba que ela não é querida, significa muitas vezes fazer que a pessoa perceba que ela não faz parte do reino de Deus. Não tem igreja que é desse jeito. Graças a Deus a Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape não é dessa forma. Mas tem muitas igrejas que são assim. Né? Nós temos que tomar cuidado, que muitas vezes deixam a pessoa de lado, não quer saber da pessoa. Então, quando a pessoa faz isso, quando nós observamos que existem pessoas que fazem têm esse tipo de atitude, né? Que ficam aí muitas vezes desdenhando das outras pessoas por causa de algum defeito físico, ou seja, por causa de uma roupa, ou por causa de alguma outra característica, veja bem, Jesus, ele vai defender essas pessoas. Porque diz aqui, ó, veja bem, olha só o que diz. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse nas profundezas do mar. Então quer dizer que essa pessoa vai enfrentar uma luta terrível, né, da parte do Senhor. Que nós nunca venhamos a desdenhar dos pequenos, que nós nunca venhamos a nos achar que somos melhores. Então, dentro desse conceito, eu gostaria de dizer que você é importante para Deus. Nunca diga assim, eu não sou importante, eu não valo nada, não estou fazendo nada. Você está orando pela obra de Deus, está orando pelos pastores, você está aí muitas vezes jejuando pelos pastores, você está clamando, então você está fazendo a obra de Deus. E com certeza, saiba disso, você vai receber o seu galardão. Você é importante, a igreja do Senhor é importante, e de forma nenhuma, né, e de forma nenhuma você vai ser julgado, de forma nenhuma. Mas saiba que você é o tesouro da casa do Senhor. E você é muito importante para Deus, por isso eu digo para você, se alegre na presença de Deus, né? Não fique aí muitas vezes triste, não fique desanimado com respeito às lutas, às situações difíceis, não fique porque você é importante. Eu não sou uma pessoa de grande expressão, você não precisa ser de grande expressão. Deixe que o Senhor, ele te conhece, como já foi falado. O Senhor conhece você no mais profundo, no mais íntimo, como diz o Salmo 139. Você é uma pessoa muito especial para Deus e deixe Deus te usar da forma como Ele quer e da forma como Ele colocou e da forma como Ele estabeleceu você para ajudar a obra de Deus, porque isso aí já é o muito, né, diante de Deus. E com certeza você permanecendo, o Senhor vai te colocar em lugares maiores, não para muitas vezes querer aparecer
ou muitas vezes para querer sobrepujar os outros, muito pelo contrário, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E assim, que Deus abençoe você ricamente, a sua família, o seu lar e sua casa. Está certo? E nós vamos estar orando em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, que o Senhor esteja nos abençoando, Pai. Que de forma nenhuma ninguém venha se achar maior que o outro, mas que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões. Nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com a sua palavra. E que tudo, Senhor, meu Pai, que for falado, que for dito, seja de acordo com aquilo que o Senhor quer. No nome de Jesus Cristo, nos una como igreja, nos una para que nós sejamos bênção diante do Senhor, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe você ricamente. Fique na paz do Senhor. A graça e a Deus paz abençoe. de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, membros da Assembleia de Deus Central de Iguape, São Paulo. Estou passando por aqui especialmente para deixar o meu abraço fraterno para todos os obreiros e membros da Assembleia de Deus Central de Iguape, mas em especial ao pastor presidente, ao pastor Aparecido e também ao pastor João Mário, ao pastor Silvio e ao presbítero João Batista. Muito obrigado pelo privilégio que vocês estão me dando de fazer parte do nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial. Não tenho como agradecê-los. Tudo que eu posso fazer é mandar o meu abraço para todos os irmãos também do grupo do WhatsApp da Assembleia de Deus Central e para todos vocês, obreiros, membros, enfim, todos os amados e queridos irmãos que fazem parte desta igreja tão linda e deste tão grande ministério levantado para glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês e quero contar com vocês nas nossas lives, assistindo também os nossos vídeos. Nos deem, por gentileza, esse grande privilégio. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Como eu já disse, sou o pastor Elias Soares, aqui para abraçá-los fraternalmente. Deus os abençoe. Paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui com vocês o presbítero João Batista. Eu quero dar um alô a todos aí, né, da nossa igreja, da nossa comunidade, né, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, né, todos os irmãos. Eu gostaria de citar um salmo que está ali no Salmo 133, né, que diz assim: ó quão bom e quão amável é que os irmãos sempre vivam em comunhão. Então, meus amados, embora nós estamos passando por esse problema de pandemia, temos que saber que Deus é fiel e que Ele está sempre ao nosso lado. Sabendo também que, graças a Deus, nós estamos acolhidos aí pelos pastores, né? Os pastores que têm orado por nós, que têm ali jejuado, e também os nossos irmãos também, os diáconos, né? As diaconisas, que têm feito um trabalho maravilhoso na obra de Deus. Então, meus queridos, saiba que você nunca está sozinho, mas Deus está conosco e com certeza nós vamos vencer e vamos ser muito mais que vencedores, porque Deus, Ele é fiel para transformar todas as coisas. Então, nunca pense que você está abandonado, mas saiba que Deus está com você, está conosco e nós vamos passar vitoriosos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até lá. Graças a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse dia, meu irmão. Que o Senhor Jesus esteja alcançando a tua vida, que esteja te abençoando, te fortalecendo até a vinda dele. Em nome de Jesus. Amém. Olá, querida igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos. Quero dizer que estou com muitas saudades, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, que é maior sobre todas as coisas, está no controle de tudo. Com fé que nós vamos passar, logo estaremos juntos na casa do Senhor, glorificando o teu santo nome. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Olá, meus irmãos, é um prazer estar falando com vocês. Eu desejo que todos se mantenham firmes nos caminhos do Senhor, pois tudo está no controle de Deus e de acordo com a palavra do Senhor. Sim, meus irmãos, é isso mesmo, igreja. Nós estamos na reta final,
são os últimos dias, tudo está ocorrendo, acontecendo conforme o Senhor nos ensinou e de acordo com a sua palavra. Ele nos disse: quando vir essas coisas acontecendo, fiquem alegres, permaneçam firmes, perseverem, porque a volta do Senhor é iminente. Igreja do Senhor, que possa estar sendo abençoada, guardada, protegida e direcionada por Deus. E a todos a graça e a paz do Eterno, em nome de Jesus. Amém. Tua casa deves construir sobre a rocha que é Jesus. Virá o vento e a tempestade, mas nada deve destruir o seu trabalho na edificação, consolidado com poder na fé. Que és de Deus, que és pra Deus, amado em seu coração. Muitas vezes você vai lutar pra essa obra prosseguir, e vencer não deves desistir. Abundantemente me mudou completamente, com graça e amor, favor imerecido que eu sou tão indigno deste perdão. Pela fé eu posso me achegar a ti. Com certeza eu canto bem seu louvor. Pagou um alto preço pela minha salvação. Livrou-me de um caminho. Assembleia de Deus Central de Iguape. Visite-nos em nossa página no Facebook. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Assista nossos vídeos. Compartilhe. Seja um evangelizador. Os pastores e obreiros agradecem.